Olá, bom dia. Eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, terça-feira, 11 de março. Primeiramente, falando um pouco sobre o último pregão, o Ibovespa fechou a sessão desta segunda-feira com uma baixa de 0,41% aos 124.519 pontos. Esse pessimismo dominou as bolsas globais nos Estados Unidos e na Europa, que expressaram fortes quedas e terminaram puxando as perdas do Ibovespa. Os investidores reagiram ao temor de uma possível recessão econômica no país norte-americano. Essa perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos veio pelos dados acima do esperado no mercado de trabalho, mas principalmente pela recusa do presidente norte-americano, o Donald Trump, em responder sobre a possibilidade em meio às ações tarifárias contra México, Canadá e China. Inclusive, em entrevista à Fox News no último domingo, dia 9, o chefe da Casa Branca afirmou que a economia pode passar por um período de transição e acabou destacando que essas consequências seriam positivas no longo prazo. Os últimos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos também justamente contribuiu para esse cenário de incerteza. Vamos lembrar que na sexta-feira o payroll revelou a criação de vagas de trabalho abaixo da estimativa e isso acabou por adicionar mais dúvidas sobre a força da economia americana. O mercado parece ter também até se esgotado com as idas e vindas do Trump sobre tarifas, já que na semana passada o presidente norte-americano voltou a ameaçar a aplicação de 25% sobre o Canadá e México, mas logo depois recuou e adiou a decisão. Essa falta de clareza tem dificultado a precificação dos balanços pelas empresas e aumentando a incerteza no mercado. Mas, no contexto doméstico, o Ibovespa refletiu essas preocupações também com a inflação no Brasil. Com essa baixa popularidade do presidente Lula, o governo tem adotado medidas para tentar conter os preços, mas ainda há dúvidas sobre sua eficácia. Na semana passada, o governo anunciou a isenção de impostos de importação sobre alguns alimentos. No entanto, é de se questionar essa medida, já que o Brasil exporta mais esses itens do que importa, então isso limita seu efeito na inflação. Inclusive, segundo outros especialistas, essa maior resiliência do Ibovespa na sessão de ontem pode ser explicada pelo fato de que a Bolsa Brasileira possui muito mais ações de velho valor e não de growth, que seria crescimento. Então isso favorece fluxos para cá em momento de rotação para esses tipos de papéis. Além disso, uma grande casa também acabou divulgando um relatório que elevou a recomendação para as ações brasileiras de neutro para a compra, o que ajudou a reforçar uma visão tática mais positiva dos estrangeiros sobre o país. O dólar acabou subindo 1,06%, cotado a R$ 5,85. Os juros futuros acabaram fechando em alta na segunda-feira, acompanhando o aumento da aversão ao risco no exterior e acabou também refletindo no câmbio. O mercado buscou proteção no dólar e nas treasuries diante da crescente incerteza sobre uma possível desaceleração global. Então esse movimento ganhou força no fim da semana com essas declarações do Trump sobre uma possível recessão nos Estados Unidos e até mesmo com o aumento da inflação na China, que veio abaixo do esperado. Mas falando agora um pouco sobre os destaques do pregão, as ações da Casas Bahia dispararam, impulsionadas pela pressão dos investidores que têm posições vendidas na varejista. Cerca de 25% das ações da Casas Bahia e do Ponto Frio estão em posição vendida, então isso gerou uma forte alta nos papéis. Também no setor de varejo, a Magazine Luiza teve um desempenho positivo durante o pregão, que foi impulsionado pelo anúncio da unificação das vice-presidências de plataforma e negócios. Então essa estratégia ajuda a reforçar o investimento contínuo na plataforma digital da empresa. Mas já na ponta negativa nós tivemos a Brava, que acabou devolvendo os ganhos da semana anterior, pressionada
principalmente pela queda no preço do petróleo. E falando inclusive de commodities, as ações de commodities Petrobras e Vale também acompanharam a baixa das matérias-primas, refletindo justamente esse cenário global, né? Essa fraqueza dos dados da atividade norte-americana, esse desaquecimento também da economia chinesa, corroborou para essa aversão ao risco e acabou impactando negativamente as ações do setor, não só a Vale, mas também a CSN, a CSN Mineração, que acabaram também registrando suas quedas. Mas partindo agora efetivamente para a agenda do dia, a terça-feira promete ser de expectativa no mercado brasileiro. O principal foco dos investidores está justamente na divulgação da inflação de fevereiro, que vai ser divulgada amanhã, quarta-feira. Mas por quê, né? O resultado desse dado vai ser determinante para as projeções sobre a reunião do Copom que acontece na próxima semana, já que a variação justamente da inflação, do IPCA, seja para cima, seja para baixo ou dentro da expectativa, acaba influenciando as decisões sobre política monetária. Mas, além disso, hoje também teremos o índice de produção industrial referente a janeiro, que vai trazer para a gente uma visão sobre o desempenho do setor manufatureiro no país. Nos Estados Unidos, o relatório JOLTS, que será divulgado às 11 horas, vai fornecer informações sobre as vagas de emprego disponíveis e as movimentações no mercado de trabalho. Esse dado chega após um payroll mais fraco, então será observado de perto para justamente avaliar a dinâmica do emprego e dos sinais da economia americana. Na Europa, os mercados estão operando de forma mista, refletindo também essas preocupações com o impacto das políticas tarifárias do presidente Donald Trump sobre a economia dos Estados Unidos. Inclusive, a Volkswagen até reportou uma queda de 15% no lucro operacional anual, atribuindo recuo ao aumento dos custos e também dessas despesas extraordinárias que estão relacionadas aos seus planos de reestruturação. Ainda assim, as ações da montadora até subiram cerca de 2,5% nos primeiros negócios, apesar da empresa ter emitido uma perspectiva cautelosa para 2025, apontando para um crescimento modesto nas vendas em comparação a 2024, devido justamente a essa guerra comercial, a intensificação da concorrência e essas incertezas mais amplas. Os investidores também estão monitorando, inclusive, as discussões sobre os planos de gastos militares e de infraestrutura na Alemanha, que acabam também sendo importantes para a formação do novo governo de coalizão. Por fim, na Ásia, os mercados encerraram o pregão em uma baixa, acompanhando a tendência negativa de Wall Street em meio às preocupações com as políticas tarifárias dos Estados Unidos e o risco de recessão na maior economia do mundo. No Japão, o índice Nikkei caiu 0,64% após reduzir as perdas mais acentuadas registradas no início da sessão. Além disso, o PIB revisado do Japão para o quarto trimestre avançou 2,2% em termos anualizados, o que é abaixo da expectativa anterior, 2,8%, e também até das projeções dos economistas. Bom, apesar das bolsas asiáticas, no geral, terem seguido esse movimento de queda que foi observado em Nova York ontem, a exceção ficou por conta das bolsas chinesas, que apresentaram alta, impulsionadas pelas expectativas de que o Congresso chinês encerre sua reunião anual com medidas para estimular a economia. Bom, eu desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios.